Meditação no livro do Apocalipse, capítulo 2, continuação. Carta à igreja de Esmirna, segunda carta. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Morte e pobreza, as duas coisas mais relativas que existem, e são muito mais, e são as mais temidas, melhor dizendo, pelo ser humano. Não é verdade? O ser humano teme a morte, o ser humano teme a escassez, a miséria. Porém, com o Senhor Jesus, a morte é vida e a pobreza é riqueza. Isso em Mateus capítulo 5, versículo 3, nós conseguimos entender melhor. Bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então a morte é relativa. Quando nós entregamos a vida para Jesus, nós morremos. Morremos para o pecado, morremos para esse mundo, morremos para nossas vontades, mas estamos vivos. E não tememos a morte, nem a morte física, porque a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. E a pobreza, a miséria é relativa, porque nós não temos nada, mas não nos falta nada. Ele nos dá tudo. Nós temos a riqueza, como está escrito, esse tesouro em vaso de barro. Então somos riquíssimos por causa da presença dele em nós. Continuando. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. O interessante é que Jesus ele faz a promessa antes do padrão que ele deixou nas cartas de ouça, né? Ou o que o Espírito diz às igrejas. Aqui ele fez uma promessa antes desse padrão, que foi ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Você vê, eles estavam ali correndo risco de vida, mas ainda que eles morressem, Jesus já tinha garantido a coroa da vida para eles. E assim é conosco também. Não importa, você talvez está assistindo esse vídeo, você está enfrentando os piores dias da sua vida, em nome da sua fé, por amor a Jesus. Ele é contigo. A sua vida está guardada nele. Não tenha medo. Aí ele fala aqui, né? Quem vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Então, o homem pode matar o corpo, mas não pode matar a nossa alma. Para terminar, nunca devemos ter medo do que iremos enfrentar ou passar em nome da nossa fé. Pois o nosso Senhor já venceu até a morte e nele nós também venceremos. Então essa é a meditação da segunda carta à igreja de Esmirna e nós daremos continuidade nas demais cartas. Que o Espírito de Deus, o Deus vivo, o nosso Senhor Jesus, ilumine o seu entendimento. Te aguardo na próxima meditação. Até mais.